Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa noite, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, você que nos acompanha aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, está no ar o programa Estudando a Codificação Espírita. Vamos cumprimentar os nossos irmãos que estão a postos para conduzir o programa. Vamos cumprimentar primeiro Rejane Nobre nos trabalhos técnicos. Boa noite, Rejane, paz com Jesus. Microfone. O microfone está fechado. Programa ao vivo, né? Estou escutando não, Rejane. Continua. Isso que é volume, é questão de volume. Agora chegou alto e claro. Foi alto e claro. Boa noite, Amadeus. Boa noite, Renata. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Paz e luz com Jesus. Agora maravilha. Agora foi. Programa ao vivo é isso mesmo. Acho que é bom que aconteçam essas coisas, que é para ver a autenticidade, né? Muito boa noite, Renato Martins. Paz e luz com Jesus. Paz e luz com Jesus, Amadeus. Muita paz para todos nós e tenhamos um bom programa. Assim seja. Hoje, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025, e agora são exatamente 20 horas e 14 minutos. Meu Deus, como o tempo passa, né? É isso mesmo, né? 20 horas e um minuto. 1 minuto. Muito bem. 20 horas e 1 minuto. Vamos fazendo a correção. Muito bem, eu quero cumprimentar. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Médiuns, no seu capítulo 25, segunda parte das evocações, parte 15. E vamos mandar um abraço todo especial para nosso irmão Delcio Soares, Dona Marília, Hugo, Amanda, Kátia, Dona Vera Costa, toda a família da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Sintam-se abraçados e receber os nossos mais sinceros agradecimentos pela participação, pelas vibrações, por estarem conosco. E abraçando naturalmente os irmãos que vão estar conosco através das plataformas do YouTube e do Facebook. Muito obrigado mais uma vez. E aí eu devolvo a palavra a Renato Martins, que vai fazer a parte preparatória, a parte religiosa do programa. Você, Renato. Estamos aqui com o livro Fonte Viva, certo? Na lição 45, somente assim. E tem a citação evangélica, João capítulo 15, versículo 8, Jesus dizendo: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O Emmanuel, né, diz o seguinte: em nossas aflições, o Pai é invocado. Nas alegrias, é adorado. Na noite tempestuosa, é sempre esperado por ânsia. Nos dias festivos, é reverenciado solenemente. Louvado pelos filhos reconhecidos e olvidado pelos ingratos, o Pai dá sempre, espalhando-se as bênçãos de sua bondade, infinita dos bons e maus, justo e injusto.
Ensina o verme a rastejar, o abutre a desenvolver-se e o homem a raciocinar. Ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito, de existência a existência, ajudando a crescer e a servir, para que, um dia, nos entregarmos vitoriosos sem seu divino amor e possamos glorificá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição, simplesmente através de 1000 modos de colaboração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínios. Nossos ideais superiores são imprescindíveis e, no fundo, assemelham-se às flores mais belas e perfumosas da árvore. Nossa cultura é, sem dúvida, indispensável e, em essência, constitui a robustez dos troncos respeitáveis. Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias e representam as folhas vivas e promissoras. Todos esses requisitos são imperativos da colheita. Assim também ocorre no domínio da alma. Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos os seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Por isso mesmo, o Mestre foi claro a sua afirmação, que a nossa atividade dentro da vida produz muitos frutos de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia, em trabalho pessoal digno e constante. Porquanto, somente assim o Pai será por nós glorificado e só nossa condição é sermos discípulos do Mestre crucificado e redivivo. Emmanuel. E assim... Esse texto é simplesmente excepcional, Renato. Mas aí isso nos chama a atenção, captando algumas coisas do conteúdo geral do texto. É interessante quando o nosso Pai derrama sobre a sua criação as suas luzes para os bons e para os maus. E, sobretudo, para toda a sua criação. E aí, quando é que nós glorificamos o Pai? Bom, primeiro é necessário entender que nem todos os filhos de Deus o glorificam. Uns porque não querem, outros por ignorância, por desconhecimento, etc. Mas aqueles que já entendem o ensinamento do Mestre Jesus, a transformação da humanidade como ele propôs, através da prática do bem, da prática do amor, excepcionalmente, esses glorificam o Pai em todos os momentos da vida, porque têm a compreensão que mesmo as dificuldades que nos acercam são bênçãos que ele nos manda, porque há necessidade do aprendizado, das lições que muitas vezes o sofrimento e a dor nos proporciona. Portanto, para nós, espíritas, os cristãos, de um modo geral, glorificar o Pai é o mínimo que se pode fazer como reconhecimento pelo seu amor por todos nós. É isso mesmo, né, Renato? É verdade, é porque nós estamos na face da Terra e realmente é um planeta da condição de espíritos que estão aqui e com condições diferentes, com condições de nós sentirmos a realidade da vida, cada um com o seu pensamento, a sua maneira de pensar. E muitos de nós buscamos as nossas melhores, e essas melhores é quando nós procuramos modificar nossos pensamentos sempre ao bem, uma modificação direta, e compreender e entender aqueles que estão na caminhada, mas que nós convivemos e vivemos com dificuldade no nosso dia a dia, nós vivemos, porque o planeta é uma condição que nos dá para nós aprendermos muito, tendo entendimento, a compreensão, a tolerância, e assim nós iremos aprendendo cada vez mais. Nós aprendendo sentindo o que está
em nosso redor, no nosso meio. É isso aí, meu Deus. O que Emmanuel fala realmente é uma realidade. Muito bem, então vamos glorificar o nosso Pai, louvando-o com essa mensagem de Emmanuel na psicografia de Francisco Cândido Xavier, minha prece diária. E aí Emmanuel diz o seguinte: agradeço a Jesus nosso Senhor a proteção, auxílio e graça recebidos no dia de hoje, e rogo-me conceda a graça maior de poder concluir na vida presente o aprendizado de que careço para alcançar a luz espiritual que me levará à categoria de Espírito de Deus. Rogo a Jesus nosso Senhor que abençoe os meus passos e me ilumine o caminho para que eu possa percorrê-lo com sabedoria e segurança. Rogo a Jesus nosso Senhor, paz e luz para mim, assim como para todos que me são caros e também para os meus inimigos, a fim de tê-los um dia como amigos e unidos possamos elevar os nossos agradecimentos ao Senhor. Rogo a Jesus nosso Senhor, luz e amparo para os meus irmãos necessitados, para os cegos do mundo, para os enfermos que se encontram nos hospitais em seus lares ou abandonados, para os deficientes mentais e os encarcerados, para os famintos e os que vivem ao léu, para que consigam receber de mãos dadivosas a ajuda de que necessitam, bem como um consolo espiritual. Rogo finalmente a Jesus nosso Senhor, proteção e amparo para todos os meus irmãos encarnados e desencarnados, para que, sob a tua paz, possamos realizar as diretrizes do Evangelho, possibilitando finalmente a implantação do Reino de Deus na Terra, que assim seja. Essa rogativa colocada aos pés do Mestre Jesus, pedindo pelo acréscimo do seu amor para com todos nós, que nos envolve em seus eflúvios de amor, nos possibilitando sabedoria, inteligência e os recursos necessários para nos tornarmos criaturas melhores hoje do que fomos ontem, e que o nosso amanhã seja bem melhor do que hoje, que assim seja. Dona Rejane Nobre, com a senhorinha, paz com Jesus. Microfone, Rejane. Adoro desligar esse moço. Paz e luz com Amadeu. Paz e luz a todos. Vamos fazer a leitura de um tópico evangélico do Evangelho segundo o Espiritismo. Aberto a esmo, estamos no capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Tópico: pecado por pensamentos. Adultério. Ponto 5 nos diz o seguinte: aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Assim, essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. A passagem de hoje foi essa. Aí, porque, lá nos 10 mandamentos, esse é um dos artigos da lei divina, foi trazido através de Moisés: não praticai adultério. E olhe que o chamamento é muito sério. Basta olhar para uma mulher com segundas intenções, no coração já praticou adultério. É uma coisa muito séria. E o desdobramento disso aí vai em frente, porque diz que aquele que desposar a mulher e outro casar comete adultério. Olha, é um rosário de orientações para não querermos dos outros aquilo que não nos pertence, no caso, a mulher. Não é, Renato? Olha, Amadeus, nós que vivemos aqui na face da Terra, voltando a falar sobre essa questão, nós vivemos num processo de aprendizado, de ensino muito grande. Cada dia que se passa é um ensinamento que nós aceitamos, temos de aceitar e entender por que nós passamos por esse processo. Porque é o seguinte: ter pureza de coração é o que nós devemos sempre ter. Mas olha,
nós ainda não temos aquela condição de termos essa boa vibração. Segundo, nós estamos num mundo que existe a influência do mundo espiritual sobre o mundo material. Olha como é complicado. Muitas vezes nós não queremos praticar qualquer ato que venha trazer a atração negativa, e muitas vezes nós podemos ter uma influência espiritual e nós não temos condições de brecar, vamos dizer assim, esse nome, procurar não entrar nessa vibração para nós procurarmos praticar isso que realmente o Evangelho nos pede e que nós, às vezes, praticamos, que é a questão, não é adultério, mas questões de pensamentos não evangelizados. É muito complicado, é muito certo, é um pensamento que nós temos de ter dia a dia, sempre naquela condição de uma boa vibração. Vamos procurar um dia termos essa condição. Não é, Senhor Deus? Estamos a caminho, né, Renato e Regiane? Nossos irmãos que estão conosco aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, estudando a qualificação, o Livro dos Médiuns, capítulo 25, parte 15. Então, vamos trabalhar para que a gente supere essa dificuldade. E aí nós vamos entender, Renato, suas palavras e o contexto. Nós vivemos num mundo de expiações e provas, e aí a materialidade ainda tem um peso substancial sobre o espírito, como você mesmo falou. Aí tem gente, olha, é brincadeira. Lembro-me nesse período aqui em Natal, nós estamos nos aproximando do Carnatal, e aí você conversa com muitas pessoas, muito jovens principalmente, desavisados, mas meu irmão, você disse, não, a carne é fraca. É nada, é o espírito que não tem elevação, não tem nada de carne fraca, não. É impressionante. Mas vamos com Jesus, Rejane. É a moral. Nós estamos aqui com o nosso José Luiz, viu, Andrade? O nosso Zé Luiz, meu querido Zé Luiz, o homem do violão, paz com Jesus, meu irmão. Muito obrigado pela sua presença conosco. Ei, vê se num dia desse quer entrar conosco aqui na sala, né? Ele fica aí nos bastidores. Muito bem. Pode tocar, Rejane. Olhe, eu estou com meus óculos que não vejo nem a tela. É com você, Rejane. Vou acompanhar. Então, vamos retornar à leitura do Livro dos Médiuns, capítulo 25. Estamos na questão 282. Questões sobre as evocações. O subtópico 20, a 20ª parte já foi lida. Vamos fazer uma releitura aqui para dar continuidade. 20ª. Para os espíritos, a evocação é coisa agradável ou penosa? Eles vêm de boa vontade quando chamados? A isso respondeu o espírito que isso depende do caráter deles e do motivo com que são chamados. Quando é louvável o objetivo e quando o meio lhes é simpático, a evocação constitui para eles coisa agradável e mesmo atraente. Os espíritos se sentem sempre ditosos com a afeição que lhes demonstre. Alguns há para os quais representa grande felicidade se comunicarem com os homens e que sofrem com o abandono em que são deixados. Mas, como já disse, isto igualmente depende dos caracteres deles. Entre os espíritos também há misântropos, que não gostam de ser incomodados e cujas respostas se ressentem do mau humor em que vivem, sobretudo quando chamados por pessoas que lhes são indiferentes, pelas quais não se interessam. Um espírito nenhum motivo tem, muitas vezes, para atender ao chamado de um desconhecido, que lhe é indiferente e que quase sempre tem a inspirá-lo à curiosidade. Se bem, suas aparições em geral são curtas, a menos que a evocação vise a um fim sério e instrutivo. Maravilha de texto, Renato. Renato, veja bem, Rejane, veja bem. Quando Jesus diz que a criatura está onde está o tesouro do seu coração, ou seja, onde está o seu pensamento,
a gente vai constatar isso no dia a dia, na atividade prática da mediunidade. Olha, ainda hoje, com todo o apreço, uma particularidade. Tivemos a oportunidade de dialogar com 2 irmãos que estavam desencarnados já há certo tempo, mas estavam vinculados às situações que eles viveram quando encarnados. E aí foi necessário a gente explorar a misericórdia divina, trazer eles para um despertar de consciência na sala, conversar com eles e socorrê-los. Mas por que eu estou falando isso? O que é que tem a ver com a pergunta? A nosso ver, tem tudo. Porque o fato de você evocar o espírito não significa que ele tenha que vir, né? Nós já vimos isso no passado. Esse exemplo que eu estou dando, o espírito não tem a menor condições de refletir sobre a sua situação atual. Está sofrendo, está muitas vezes magoado, está angustiado, não tem a menor noção do que aconteceu muitas vezes. E aí você evocar, ele não vai ter nem condição de ser avisado. Ele não vai ter nem a condição de ser avisado. Portanto, aquele que já tem um certo conhecimento e o desejo de rever pessoas, porque muitas vezes o espírito fica numa situação dessa e não tem contato com nós outros encarnados. Ele nos procura, fala com a gente, mas a gente não percebe, não sente, não vê, e eles se sentem até decepcionados. Muitos deles acreditam que estão malucos, quando, na verdade, é o padrão vibratório dele incompatível com o nosso. Mas acho que é nosso ver. Essa questão de vir ou não pode acontecer, sim, desde que tenha a devida utilidade e quem está evocando, por quê, naturalmente. Isto é importância capital. E aí o próprio texto diz, ora, você evocar um espírito desconhecido com o objetivo de apenas bater papo com ele, é muito improvável que ele não venha. Não é, Renato? É verdade. Olha, meu Deus, essa questão de evocação é coisa agradável para nós, isso vai depender das condições dos 2 espíritos, o que invoca, o que está sendo invocado. Se são espíritos afins, é uma alegria muito grande, é agradável você ter aquele espírito que vem dar uma boa comunicação através de você e conversa com você. E é penoso quando o médium, são 2 espíritos, encarnado e desencarnado, que não se entende. Então, principalmente quando não existe ainda o perdão, a questão do entendimento dos 2. Então, se torna até difícil para um espírito, aquele que não está entendendo, não está compreendendo, não quer. Tem uns que não querem vir de jeito nenhum, é questão muito penosa para ele naquela presença. No Brilhante Partido, do nosso irmão, ele fala sobre uma questão muito interessante, que o espírito vinha, mas veio a comunicação do sempre, mas com a dificuldade muito. Manuel Filomeno de Miranda. Ele veio com a maior dificuldade do mundo. E teve que se apresentar. E outra coisa, a questão do perdão. Ele teve, com todas as suas condições, ele teve que vir e perdoar. Então, são coisas que podem acontecer. Eles vêm de boa vontade e, às vezes, não vêm. E quando tem de vir, quando diz eu não vou, e acabou-se. Diz que não vem e acabou-se. Então, são questões que nós devemos entender. É a mesma coisa, vamos chegar a esse ponto e dizer, tal vida, tal morte. O que nós somos aqui, saímos do outro lado da vida. Quer dizer, a morte do corpo físico, que nós não morremos. Mas o ditado é o ditado popular que diz que tal vida, tal morte. O que nós somos aqui, saímos do outro lado da vida. E se tem um compromisso com os 7 espíritos, o espírito vem e fica ao nosso lado. Às vezes nós não queremos, mas ele fica. Até um dia, um pede perdão
e ser premiado com o perdão daquele que nós ofendemos. Então, são casos e mais casos que nós encontramos. Dá para conversar um bocado, sabe, Matheus, sobre esse tema. Dá muito. Era exatamente isso que. Pois não, é? Travou. Era exatamente isso que eu estava pensando, nesse tal vida, tal morte. Se é uma pessoa que você tem carinho, um familiar, um amigo, e lhe chama para conversar, a tendência é que você queira ir conversar com ele. Aquele momento que aconteceu alguma coisa, vamos conversar, vamos nos divertir juntos. Ou se é uma pessoa que lhe chama, eu não lhe conheço, mas eu tenho um tema que você gosta muito, seu livro, sua série, seu tema de estudo, dependendo do que é, e eu quero conversar sobre isso. Você vem conversar comigo? Aquele momento é um tema que você gosta, você vai conversar. Sejam os espíritos superiores, com temas superiores, sejam espíritos um pouco mais gente como a gente, porque sejamos justos, nem todos temos tanto desenvolvimento, mas dependendo do tema que você quer conversar, muitas vezes vai chegar gente querendo conversar ele. Então é sempre tomar cuidado o que você quer chamar os espíritos, né? Porque dependendo do tema, você pode acabar atraindo pessoas, espíritos não muito adequados para se ter por perto. Então é sempre cuidado, sempre prece e pedir auxílio para ser bem orientado, né? É isso mesmo. Aí ainda vou voltar à tecla da questão do tal vida, tal morte. Isso é muito sério. A gente, às vezes, não dá o devido valor a determinadas colocações, mas tem uma importância capital. Ou seja, isso significa que voltamos para o mundo espiritual como éramos aqui. Vamos deixar o corpo, mas o espírito continua, não vai se transformar em anjo nem em demônio somente porque deixou o corpo. Mas uma coisa que me passou na mente quando o Renato comentou é o seguinte: imagine, por exemplo, que aqui entre nós, em família mesmo, em amizade, em grupo de amizade, de repente alguém foi traído, foi abusado, foi iludido e etc. Então, a nível de vida física, um relacionamento respeitoso, amorável até. Quando o sujeito desencarna, descobre um monte de tronchura que fizeram com ele. Aí você chama aquele espírito para conversar com você, ele está revoltado, está nutrindo sentimento de vingança, de maldade, etc. Ele vem, é difícil, né? Então, essas coisas são necessárias que reflitamos para entender as dificuldades que se manifestam do lado de lá, para que a gente chame o espírito acuda de imediato. Não é coisa fácil. E aí, o próprio André Luiz nos chama a atenção para aquele caso da gente fazer a evocação em uma reunião ou em uma sessão para a próxima, porque aí vai dar tempo da espiritualidade comunicar o espírito, ter a resposta se ele quer, se ele pode, se ele tem autorização, se o tema lhe é agradável, se tem utilidade para o que querem chamá-lo. E aí vai ter uma semana pela frente para que haja decisão dele comparecer ou não. Não é, Renato? É verdade, porque realmente é de acordo com o processo que está acontecendo naquele momento, tanto sendo na reunião mediúnica quanto no trabalho de desobsessão, Amadeus. Ou em qualquer canto que tenha comunicação no meio, que realmente o que a própria espiritualidade pede, que nós devemos fazer um trabalho de desobsessão, um trabalho mediúnico em um local que tenha alguém com serenidade e realmente o local onde realmente faz os trabalhos, as comunicações, os processos de comunicações como centro espírita. É isso aí. Vamos em frente, dona Regiane? Vamos dar continuidade com uma nota da questão. Há pessoas que só evocam seus parentes para lhes perguntar as coisas mais vulgares da vida material. Por exemplo, para saber se alugará ou venderá sua casa. Outro, para saber que lucro
tirará da sua mercadoria, o lugar em que há dinheiro escondido, se tal negócio será ou não vantajoso. Nossos parentes de além-túmulo, por nós, só se interessam em virtude da afeição que lhes consagremos. Se os nossos pensamentos com relação a eles se limitam a pô-los feiticeiros, se neles só pensamos para lhes pedir informações, é claro que não nos podem ter grande simpatia, e ninguém deve surpreender-se com a pouca benevolência que lhes demonstram. É verdade. Quando Kardec perguntou ao Espírito de Verdade, mas precisamente a São Luís, sobre a questão das evocações, e perguntar coisa de ordem pessoal, material, essas questiúnculas que a gente vivencia no dia a dia, quem são os espíritos que respondem? E aí ele veio, o Espírito de Verdade nos trouxe a orientação. Veja bem, os espíritos familiares, pela sua vivência, pela sua experiência, pelo contato com os nossos problemas do dia a dia, eles se prestam a dar informações sobre coisas de ordem material. Mas um benfeitor, que tem um monte de coisas a fazer, tem um monte de criaturas a assistir, não vai perder tempo em falar sobre nossos investimentos, nossos negócios, nossos passeios, nossos lazeres. Claro que eles não vão se prestar a isso. E os espíritos familiares se prestam. Mas aí o texto que Rejane leu, para nós é autoexplicativo. Não é, Renato? Matheus, porque realmente essa pergunta, essa questão 20, e esse processo das utilizações da educação particulares, você sabe que isso não é de hoje. É do livro Deuteronômio, né? No Antigo Testamento, podemos dizer na Torá, que Moisés veio a proibir, no modo de dizer, né? Pediu para que ninguém procurasse os que já partiram para a espiritualidade, vendo da comunicação, da unidade. Quer dizer, se naquele tempo já, vamos botar aí uns dias que se passaram já, né, lá do tempo de Moisés, naquele tempo ele não colocou Deus como um Deus vingativo para que nós não viesse fazer perguntas àqueles que partiram para a espiritualidade, questões financeiras, questões de coisas indústrias que existem no nosso dia a dia. Então, perguntas outras, que nós sabemos que até hoje ainda está. Muita gente, muitos de nós buscamos os centros espíritas para saber se vamos se casar ou se a espiritualidade arranja um casamento para a gente. Então, é um processo que você sabe que é muito complicado. Nós devemos chegar a um ponto de um centro, podemos chegar aí dizer, eu estou passando por algumas dificuldades, dizer, mas não chegar a impor. Muitas vezes a gente impõe aquilo que nós queremos e a espiritualidade não está para esse caso. E daí sempre há questões, alguns espíritos que nós conhecemos, ou poderá também ser nas evocações, nesse caso aqui, de familiares, né? Para saber o processo de cada dia, onde ficou os bens materiais. Então, é muito interessante essa nota que nos traz tudo aquilo que nós falamos lá atrás, dentro da programação. É por aí, Matheus. Ok, Renato. Olha, essa nota ela é autoexplicativa, como já disse, é o nosso entendimento. E aí se lembra quando eu trabalhava na Casa Grande, que você conhece, nós conhecemos lá, e você teve metade da sua vida naquela casa, eu tenho metade da sua vida naquela casa, ou mais da metade, né? A gente, quantas vezes eu me deparava com situações administrativas, problemas da diretoria, problemas de trabalhadores,
E aí eu me via diante de cobranças, inclusive da própria diretoria, aí eu corria lá no mentor da casa, meu irmão, me socorra. E aí eu vi isso várias vezes. Meu filho, o problema da administração da casa é de vocês. Vocês pedem ajuda, a gente inspira, a gente orienta, mas a administração é de vocês. Você já pensou assim? É claro que ele dava uma dica, ele falava alguma coisa que deixava a deixa que eu precisava para trabalhar. Mas ele esclarecia com todas as letras que esse problema de ordem material, pessoal, é nosso. E olha que eu me referi à direção da casa, que ele era o patrono. Mas ele sempre nos atendeu amoravelmente e muitas vezes, quando eu chegava na porta para falar, ele já me tinha a resposta, eu nem comentava, ele já dizia a resposta que eu queria, e nesse contexto, lembrava sempre, olha, a administração da casa é de vocês. Erros e acertos são seus. Discutam, comentem, vejam as questões e tal. Aí levantava as questões que a gente precisava trabalhar para encontrar as soluções, e era isso que eu corria atrás, e a gente entendia. Mas ele não nos dava a resposta pronta. Olha, faça assim, faça assado. Não, isso não fazia. Ok, Rejane? Ok, Amadeu. Vamos dar continuidade? 21ª. Alguma diferença há entre os bons e os maus espíritos, pelo que toca à solicitude com que atendam aos nossos chamados? A resposta a isso é: uma bem grande há. Os maus espíritos não vêm de boa vontade, senão quando contam dominar e enganar. Experimentam viva contrariedade quando forçados a vir, para confessarem suas faltas, e outra coisa não procuram, senão ir-se embora, como um colegial a quem se chama para repreendê-lo. Podem a isso ser constrangidos por espíritos superiores, como castigo e para instrução dos encarnados. A evocação é penosa para os bons espíritos, quando são chamados inutilmente para futilidades. Então, ou não vêm, ou se retiram logo. Dou continuidade? Podeis dizer que, em princípio, os espíritos, quaisquer que eles sejam, não gostam exatamente como vós de servir de distração a curiosos. Frequentemente, outro fim não tendes, evocando um espírito, senão ver o que ele vos dirá ou interrogá-lo sobre particularidades de sua vida, que ele não deseja dar-vos a conhecer, porque nenhum motivo tem para vos fazer confidências. Julgais que ele se vai colocar na berlinda somente para vos dar prazer? Desenganai-vos. O que ele não faria em vida, não fará tão pouco como espírito. Vamos lá. Depois tem uma nota. Ok, Renato, quer começar? Olha, é a questão que nós estamos já conversando há bastante tempo, mas sempre é pouco o que nós colocamos na realidade. Realmente existem algumas situações muito delicadas nessa pergunta. Os bons amigos espirituais, eles se aproximam daquelas pessoas que são boas, que procuram fazer o bem e a caridade. Eles também se coloca junto daqueles espíritos, aqueles médios, que realmente passam por sabe que ele tem por dizer, uma folha de bens do pretérito, e ele se aproxima dele porque sabe que ele já fez muitas coisas boas, né? E daí ele começa a trabalhar, e daí começa a fazer que esses espíritos, esses médios, possam ter uma condição melhor de trabalho e de vida. Já os amigos, os espíritos não evangelizados, como eu diz aqui, os maus espíritos, realmente eles se aproximam dos médios, qualquer um que seja, para que possa realmente
já que ele tem uma vibração, ele quer que todos que estão ali fiquem no seu comando. Quer dizer, baixe a sua vibração e conviva com ele no nosso dia a dia. E muitas vezes tem médios que passam por essa situação. Às vezes os amigos espirituais evangelizados deixam, muitas vezes, alguns espíritos não evangelizados se aproximar para ver nossas atitudes. Como nós podemos viver com esses amigos espirituais? O que é que nós podemos ajudá-los a fazer? E muitas vezes nós não temos uma certa condições de sobreviver na condição de vida do momento, e às vezes pode até cair, os amigos espirituais se aproximam e dizem, não, você não está em condições ainda para viver do jeito que você quer. Então é aquela história. Podemos a espiritualidade já diz, nós sabemos, né, meu Deus, que chega um certo tempo que nós, aqui na face da Terra, os amigos espirituais se afastam um pouco, sabendo se nós temos uma condição de sobreviver sozinho, dentro do nosso próprio. Quer dizer, é aqueles amigos que ficam em alerta. Então, a gente caminha e eles estão em alerta. Os amigos espirituais ficam sempre nos olhando de longe e olhando o que nós estamos fazendo aqui na face da Terra. Quando existe algum problema, ele atua, ele se aproxima de novo. Ele diz, você não está com condições de viver sozinho na face da Terra. É o caso de André Luiz, quando nós sempre falamos aqui no nosso lar. Quando André Luiz queria voltar à Terra para fazer visita aos seus familiares, à sua esposa e seus filhos, a espiritualidade dizia, não, você não pode. Então, existe a diferença aí nessa condição. Os amigos bons, não. E ele, por não ter aquele conhecimento profundo da vida, ele dizia sim, eu quero ir. Achando que tinha certas condições de vir sozinho para cá e ser o que ele estava querendo fazer. Foi por isso que quando ele encontrou a sua esposa, a sua jovem, ele estava casada com outro, ele baixou de vibração. Olha como são as coisas. E teve alguém que estava de lado, junto dele, de olho, vai e fica no sentinela de olho dele sem ele ver, porque os amigos espirituais são assim. Eles se aproximam da gente e a gente não vê. É por isso que muita gente chega a dizer assim, quando eu partir para a espiritualidade, vou me encontrar com fulano, com fulano, com fulano, com fulano. Eu vejo que não se encontra com ninguém, porque a vibração não é a mesma. Aquele espírito lá, que está lá, que é nosso amigo, que a gente disse, vai ver, está nos vendo e a gente não está vendo eles. Porque a gente pode viver paralelamente uma vida, mas vibrações diferentes. Olha como é interessante. Então, alguma diferença entre os bons tocadores e todos e atender nosso chamado? Sim. É como nós estávamos falando, cada um tem sua maneira de pensar, sua maneira de agir. Os bons trazem uma boa mensagem, os maus vêm para nos ensinar. Olha como são as coisas. Os bons trazem boas noções para nosso progresso, os maus vêm nos ensinar. Dá para entender a lição, né, Matheus? Então, exatamente, Renato. Exatamente. Você foi muito feliz nas colocações. Veja bem, às vezes a gente quer dar um passo maior do que a perna permite e acaba caindo, né? É isso que acontece muitas vezes quando a gente avalia a vida no mundo espiritual comparando com a nossa vida. Que já foi dito anteriormente que tal vida, tal morte. Então vamos pensar, por exemplo, em casa. Você tem família, você constitui família e vem filhos. Aí qual é o seu papel? Você vai cuidar de seus filhos, vai educar, vai lhes proporcionar todos os recursos possíveis para que se tornem criaturas de bem, perfeitas, etc. Mas vai chegar um estágio na vida que eles precisam andar só.
mesmo quando eles não contraem matrimônio e saem de dentro de casa, mas eles vão para outra cidade, vão para outro lugar, em busca do emprego, etc, etc. E aí vão andar com as próprias pernas. Daí o retrato da tal vida da morte. A gente está aqui, volta para o mundo espiritual e vai andar com as próprias pernas. Por quê? Porque os benfeitores, até o próprio anjo de guarda, guia espiritual, protetor, como a gente queira chamar, ele não fica 24 horas assoprando em nossos ouvidos o que é que a gente tem que fazer. Ele passa a lição e deixa que você ande. Se você pedir, ele chega junto. Se você não pedir, você vai embora. E ele continua sendo seu protetor. Agora, ele fica à distância, porque para que ele esteja sempre ao seu lado, você tem que fazer por merecer. Tem que orar, vigiar, cuidar da sua própria natureza. Você tem que se portar dignamente como cristão, no nosso entendimento, nas nossas condições de espíritos imortais. A gente se conduz nesse contexto e o Espírito está ali nos orientando, nos protegendo. É assim que a gente observa, inclusive nas atividades práticas da mediunidade. Tem lá o Espírito protetor que cuida da gente, nos orienta, se manifesta por nosso intermédio, trazendo informações, e é assim que funciona. Acho que tem relação com a questão das evocações. Aquele espírito que, por exemplo, nutriu um bom relacionamento aqui, e ele está no mundo espiritual querendo voltar, como foi o caso de André Luiz, ele tinha todo interesse para voltar, ele queria. Mas acontece que ele não estava preparado para o que ia acontecer, porque os benfeitores sabem desdobrar daquela questão e respeitam a privacidade. Agora, orientam naquilo que está ao nosso alcance, de acordo com o nosso merecimento, para que você faça aquilo que é compatível com a nossa natureza e que nos traz utilidade. Não é, Renato? É verdade, Amadeus, é verdade. Nós temos de entender e compreender essa situação. É porque nós convivemos com os bons e convivemos também com alguns espíritos que são evangelizados. E você olha que são coisas que nós, como você já comentou, nós temos uma família. E essa família está conosco. E você sabe que existe as nossas famílias. E cada um de nós, cada um da família tem sua vida pregressa, sua vida passada, sua vida... Por exemplo, se eu estou aqui, eu tenho minha filha, eu tenho minhas filhas. Minhas filhas têm espíritos não evangelizados que não se deram bem com elas. Eles vêm até elas cobrar alguma coisa por não entendimento. Então, eu, como pai, eu tenho que ser pai da minha filha e pedir àquele que está ao lado dela, que não gosta dela, procurar praticar a lei do amor e da caridade e do perdão. Olha como é complicado. Você, só são 3 pessoas na família. Vai atrás. Eu tenho 2 filhas e minha esposa. São 3. Aí tem elas 3. Mas por trás, no mundo invisível, tem quantos? Tem quantos? Pode ter um verdadeiro exército, né? Pode ter. Como elas, é a mesma coisa. Ela tem eu como pai. Mas no mundo espiritual, na parte espiritual, elas têm um pai e um esposo, e mais alguém que está ali para tirar a paciência, tirar fazer questionamento, procurar colocar o pai numa situação difícil, colocar uma filha numa situação difícil, trazer um desentendimento. Isso daí existe, é um chamamento indireto, porque nós, normalmente, a invocação a gente invoca, e esse já está invocado desde quando nascemos na face da Terra. Esse nos acompanha, né, Renato? Já nos acompanha, né? Já foi invocado na coisa através da questão fluídica. Isso aí acontece, Mateus. Isso é normal, isso é uma vida que nós temos
nosso dia a dia, muitas pessoas, nós às vezes nem pensamos se existe esse processo dentro do mundo, dentro do mundo de provas e expiações. Você tem uma repartição, em qualquer canto, em qualquer lugar, você vai encontrar esses processos. E nós sabemos disso. Minhas filhas sabem, minha esposa sabe, eu sei, nós convivemos, isso, aquilo, outro. É a mesma coisa na sua casa. Tem seus filhos, mas atrás daqueles filhos tem alguém que somos, estamos dentro do mesmo lar. É por aí, Amadeus. São consequências que nós temos de viver no nosso dia a dia. Tá certo? É a diferença Renato, muito grande. exatamente. Renato e Rejane, nossos irmãos que estão conosco aqui, já andando para o final do nosso programa de hoje, aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, programa Estudando a Codificação Espírita, estudo o Livro dos Médiuns, no seu capítulo 25, na parte 15, tratando das evocações. E aí a gente reflete a importância da doutrina espírita em nossas vidas. Renato, você levantou uma questão interessante há poucos instantes. Nós temos consciência do nosso papel aqui. A gente tem uma perspectiva do que possa ser amanhã a partir do que estamos fazendo hoje e refletimos sobre o que estamos passando hoje, certamente preparamos ontem, porque é o que a espiritualidade nos diz. A gente vive hoje o que preparou ontem, estamos preparando hoje o que queremos ser amanhã. Muito bem. Mas a doutrina consoladora ainda não chegou a todos. Proporcionalmente, é um número ainda pequeno que despertou para esses fatos. Então, a gente tem que glorificar e agradecer a Deus, mais uma vez, pelas bênçãos recebidas através das orientações da doutrina espírita. Essa questão das evocações, nós estamos tratando já algumas reuniões, alguns programas, é de importância capital para a gente se conhecer, a gente ter noção do que pode e o que não pode, a gente ter compreensão de por que os nossos entes queridos que a gente ama, e aí, de repente, ele volta para o mundo espiritual e some, desaparece. Você não tem mais notícia. Mas como é que pode nos abandonar, etc.? E aí, nesse contexto das evocações, a gente faz uma introspecção, a gente faz uma reflexão sobre essas nuances e vai acabar percebendo. Eles estão em outro plano, eles estão em outro padrão vibratório, eles têm outros interesses lá e muitas vezes velando por nós e nosso benefício, outros estão ao nosso lado e a gente não percebe. Então, são N coisas que nos acontecem e que nos foge a capacidade de ver, sentir, ouvir, tal como nós vimos aqui na nossa terceira dimensão. Mas faz parte, não é, Rejane? É sim, Amadeus. Amadeus, vai vamos fazer a leitura da nota explicativa da questão? vamos para terminar o 21, né, Amadeus? Vamos ver se ele termina, bora. Nota. A experiência, com efeito, prova que a evocação é sempre agradável aos espíritos, quando feita com fim sério e útil. Os bons vêm prazerosamente instruir-nos. Os que sofrem encontram alívio na simpatia que se lhes demonstra. Os que conhecemos ficam satisfeitos com se saberem lembrados. Os levianos gostam de ser evocados pelas pessoas frívolas, porque isso lhes proporciona ensejo de se divertirem à custas delas. Sentem-se pouco à vontade com pessoas graves. Na verdade, essa nota, Renata e Rejane, é uma síntese do que nós estudamos hoje, né? Em outras palavras, no meu entendimento, é exatamente isso. Ora, os bons se sentem felizes em nos instruir, porque, aliás, é a missão deles, é instruir. Os benfeitores têm o papel de instruir a humanidade. E eles se sentem bem quando têm a oportunidade de fazer isso, quer seja diretamente ou quer seja através dos médios. Então, uma evocação,
E aí a gente, quando a gente se refere à vocação, a gente já atende aqueles pré-requisitos. É útil, é necessário, quem a gente vai evocar tem condições, a gente já pensa em todas essas nuances, e quando faz a evocação, causa um efeito positivo lá no evocado e ele pode comparecer. Mas aí ele está chamando uma questão interessante, aqueles que simpatizam com a gente, que se sentem bem, aqueles que vêm instruir, aqueles que nos acompanham e são instruídos com os exemplos, com os ensinamentos dos bons, mas os levianos, esses não, esses gostam de médios frívolos. E aí a gente precisa ir lá no capítulo 16 do Livro dos Médios para ver quem são esses médios que dão esse valor ou têm um apreço todo especial por esses espíritos bem esclarecidos. É um padrão vibratório deles em função do estágio evolutivo que a gente compreende e respeita. E o que nos cabe, na verdade, é orar por todos eles. Renato? Matheus, o que nós lembramos aqui, a questão que lá na início, quando Kardec estava elaborando o Livro dos Espíritos, ele criou a Sociedade Espírita, né, Parisiense, dos Estudos Espíritos, existiam as comunicações de muitos espíritos traziam suas mensagens para que Kardec trabalhasse com elas dentro da questão da doutrina dos espíritos. Kardec, lá naquele tempo, em 1855, 56, aquela faixa. Aí você vê, isso daí são os espíritos que vieram trazer a codificação, e essa codificação está aí nos trazendo a questão filosófica, a questão científica, filosófica e a moral, né, do Cristo Jesus. Então, isso daí Kardec trouxe naquele tempo, através dos amigos espirituais, Santo Agostinho, Emmanuel, Joana de Ângeles, né, e tantos outros espíritos. Já os espíritos por afinidade, nós relembramos aqui as questões das mães do Chico, né? Quantos filhos vieram, quantos familiares vieram, até através de Chico, aquelas pessoas que estavam sofrendo e vieram dar uma palavra de conforto, uma palavra amiga de um filho, de um esposo, de alguém que partiu para a espiritualidade e deixou muito sofrimento. E quantos delas melhoraram as suas vidas aqui na face da Terra depois da comunicação de Chico. E os espíritos não evangelizados, os levianos, como a Amadeu já falou, não tem conhecimento de causa, tem conhecimento de causa só que é que eles estão fazendo. E se a gente for buscar na escala do Livro dos Espíritos 100 a 113, 111, nós encontramos vários tipos, a classificação dos espíritos, e até certo momento tem espírito que tem dentro de si ainda o ódio, tem a vaidade, se queixa porque não tem certas habilidades, e assim faz alguém sofrer. E muitas vezes tem espíritos que, às vezes, vão, mas ainda estão naquelas condições de não procurar transmitir coisas que venham trazer o progresso da humanidade. Então, são esses casos que acontecem, o que a nota nos traz. Então, quer dizer, vamos pedir a Deus sempre, a espiritualidade amiga, que nos abençoe, que nos envolva, que nos dê sempre a paz e a harmonia. Então, é muito importante. Maravilha, Renato Martins, muitíssimo obrigado mais uma vez pela condução do programa, Rejane Nobre pelos trabalhos técnicos, você que nos acompanhou, Zé Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui nos bastidores, e você que vai nos acompanhar, muito obrigado mesmo. Estamos aí com as bênçãos divinas na próxima quinta-feira, no mesmo horário, aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, estudando as evocações, estudando o Livro dos Médios, e rogando as bênçãos do Pai que nos proporcione recurso para discernirmos aquilo que precisamos discernir.
E aí eu devolvo a palavra. Renato, acho que a Rejane vai fazer a prece, né? É. Eu acho que ela congelou. Se não, não. Rejane? Eu acho que a Rejane congelou. Então, vamos fazer aqui uma prece. Rejane. Ela congelou, Renato. Congelou. Pode fazer. Meu Deus. Opa, voltou. Voltou. Mas pode fazer, é melhor, mais seguro. Vamos aqui fazer uma prece, tá certo? Que nós sempre gostamos dessa mensagem de Maria Dolores. Que nós estamos no tempo, né? O tempo que se desdobra, se 1 minuto de sobra, no dia a se recompor. Entendendo o tempo agora. Pelos bens de toda hora, muito obrigado, Senhor. Pelo sol que envolve o mundo, pelo chão vivo e fecundo, pela fonte e pela flor. Por toda a perdão que eu vejo, por trabalho bem fazejo, muito obrigado, Senhor. Pela fé que me descansa no regaço da esperança, pelas conversas de amor, pelo caminho risonho, do ideal que me exponho, muito obrigado, Senhor. Por todas as alegrias, tantas vezes que me via do plano superior, pelos problemas de prova, a senda que me renova, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco na noite de hoje. Muita paz e tenhamos um bom final de semana. Amadeus Boa noite, Ferreira. até a próxima. Boa noite, Brasil! Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.